Boa noite, Brasil. Grande honra estar aqui mais uma vez com todos vocês. Obrigado quem estava aí esperando até agora o início dessa live. Já tínhamos aí mais de 2.000 pessoas aguardando. Obrigado a cada um de vocês. Brasil, grande honra estar aqui mais uma vez com todos vocês. Quem sabe faz ao vivo. Bom, pessoal, estamos chegando no momento decisivo. Agora é o sprint final para quem gosta de atletismo. A partir do dia 16, próximo domingo, todos nós temos a grande responsabilidade de sair da arquibancada, entrar em campo e jogar junto com o time que eu vou apresentar para vocês daqui agora, porque cada um fazendo a sua parte, a gente consegue fazer com que o Brasil vença o PT. Então estou aqui com a minha amiga, a mulher que virou um fenômeno nas redes sociais, que está super conhecida e super elogiada, que é a Dani Marques, né, pelo seu posicionamento, que é quem está nos ajudando a coordenar esse plano de governo daqui agora. Já quero agradecer, Dani, você, o Marinho, o Alfredo que está aqui também, essa equipe que se dedicou muito, né, que está aqui atrás das câmeras, né, que eu já falei que, já fiquei sabendo que eu estou proibido de falar o nome, não pode falar o nome deles, mas agradecer a cada um deles que estava aqui junto com a gente nesse momento. Do Cury, né, que nos ajudou. Agradecer ao Cury, que é candidato a deputado federal em São Paulo, que fez um trabalho formidável, há meses vinha coordenando isso, deixou tudo muito bem encaminhado para o time continuar aqui. Ele foi fazer a sua pré-campanha, e o time que está aqui agradecer de coração a dedicação de todos eles. Dani, dá uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Brasil. Uma honra servir ao Brasil ao seu lado, e a gente vai junto resgatar esse Brasil. Obrigada pela confiança e pela honra de estar aqui com o Alfredo, com o Rogério, meu amigo, craque. E a gente agora vai começar. Deixa eu passar aqui agora primeiro para o Marinho, depois eu passo para o Alfredo. Marinho, dá o seu boa noite aí. Bom, boa noite aí, estamos aí muito animados, né, e convictos de que estamos apresentando o melhor projeto para o Brasil. Ao mesmo tempo que você resgata, Flávio, com muito orgulho para todos nós aí o legado do presidente Bolsonaro, né, que sem dúvida não fez diferença no Brasil. Nós estamos apontando aí o caminho do futuro. Então, obrigado aí a Dani e ao nosso vice-presidente aí diferenciado, que é o Alfredo Gaspar, e o nosso candidato a presidente aqui, o futuro presidente Flávio Bolsonaro. Obrigado, Marinho. Agradecer também ao Paulo Cunha Bueno, advogado, que estava aqui agora com a gente, que ele fez a visita ao meu pai hoje, né? Então ele teve com o presidente, disse que estava bem lá, sem soluços, mandou um abraço para a gente aqui, e eu estendo a todos vocês aí. E agora, a pessoa que nosso time aí vibrou quando viu o anúncio do nome, eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí gostou bastante também, e é a primeira vez que ele vai fazer essa live aqui comigo, Alfredo Gaspar, nosso candidato à vice-presidência do Brasil, diretamente de Alagoas. Presidente, primeiro dizer da minha honra de estar numa chapa que representa a mudança no Brasil. Hoje o povo está buscando uma esperança, e a esperança tem nome, é Flávio Bolsonaro. Gostaria também de dizer, presidente, que me emocionei muito quando o advogado do presidente Jair Bolsonaro chegou hoje dizendo que ele está muito animado com a campanha e a saúde dele deu até uma melhorada. Amém. Dizer, presidente, que tem uma honra também de estar ao lado desse meu mentor e grande amigo, que é o senador Rogério Marinho, que sempre tem sido um grande orientador, e o privilégio de estar convivendo com a Dani, que é uma grande mulher e também está coordenando esse time aí, porque hoje o senhor entregou ao Brasil um plano de governo de verdade. Vou dar só um exemplo ao senhor rapidamente. Enquanto... Para de me chamar de senhor, por favor. Eu tenho idade para ser só respeito, teu irmão mais velho. é Cara, só por favor. respeito. Só para dizer, seu plano traz uma mudança de rota do país. Enquanto o Lula, a gente colocou o plano dele na IA, está repetindo muita coisa de 2002. Segurança pública, o plano dele é o mesmo de 2002. Já pensou? Não mudou nada. Mas o pessoal que está assistindo aqui sabe que ele sempre promete e não cumpre nunca. Desde 2012 ele está prometendo que vai tirar no Brasil, vai ficar sem fome, todo mundo vai tomar café da manhã, almoço e janta, mas vamos falar disso aqui.
como é que o preço das coisas está caro e como é que principalmente aqueles que são mais humildes estão passando por mais dificuldade. A inflação é muito maior para cada um deles. E daqui a pouco também, gente, a Tereza Cristina vai nos acompanhar, ela está online. Acho que ela está em São Paulo. Acho que ela está em São Paulo, tem Mato Grosso do Sul, não lembro agora. Mas vai entrar um pouquinho online também para falar um pouquinho com a gente sobre o agro. Bom, pessoal, mais uma vez quero convidar todos vocês para nesse domingo, a partir das 10 horas da manhã, concentração, estamos em Copacabana. Você que é do Rio de Janeiro, comenta aí, eu vou. Copacabana, domingo, concentração a partir das 10 da manhã, naquele nosso local tradicional, onde fazemos sempre fizemos as nossas manifestações, é onde o presidente Bolsonaro, Dani, organizou talvez a maior manifestação que Copacabana já viu. E agradecer a cada um de vocês que foi naquela época. Peço mais uma vez, vamos lá. Agora chegou a hora de a gente ocupar as ruas de novo, em todo o Brasil. Então, no dia 16, vamos ter lançamentos de candidaturas dos nossos candidatos em cada estado. E eu quero começar pelo Rio de Janeiro, minha terra natal, onde eu cresci, né, por onde tive 4 mandatos como deputado e vocês me deram a honra de ser senador por 8 anos, junto com o presidente Bolsonaro aqui. Agradecer, já somos aí 15 mil pessoas ao vivo. Por favor, inscrevam-se no canal, compartilhem essa live, porque agora, gente, vocês são o nosso exército. Calaram o presidente Bolsonaro e cada um de vocês agora tem a procuração, estou dando a procuração para cada um de vocês falarem em nome do presidente Bolsonaro nessa corrida até o dia 4 de outubro, que é o primeiro turno das eleições. Bom, vamos começar a falar aqui, domingo então. Domingo, Copacabana, eu vou estar lá em Copacabana junto com todo mundo que está aqui, a partir das 10 da manhã, altura do posto 5, concentração às 10 da manhã, primeiro dia de campanha, vista a camisa do Bolsonaro e vamos embora fazer aquele mar amarelo na orla de Copacabana, verde e amarelo. E na segunda-feira vamos estar em Juiz de Fora pela manhã, fazendo uma motociata junto com o Nicolas e com vários outros candidatos nossos lá. E na parte da tarde, melhor, 18 horas mais ou menos, em Belo Horizonte, no lançamento da candidatura de Flávio Rosper, que finalmente foi aí anunciado o nosso candidato a governador de Minas Gerais pelo PL. Bom, vamos começar a falar do plano de governo então? E na terça, né? A terça-feira já está fechado ou não? A agenda? Minas Gerais, você vai estar em Belo Horizonte. Terça de manhã, é verdade. Terça de manhã já está confirmado aqui também. Vamos ter um encontro, vamos estar terça-feira de manhã também em Belo Horizonte fazendo um grande adesivaço. Pelo que eu entendi aqui no comitê do Nicolas, a gente divulga o local em breve. Vamos mandar por tudo. Quando tiver a programação completa, a gente vai estar junto fazendo aquilo que o nosso opositor não pode fazer, que é estar no meio do povo, no meio da galera. Então vamos começar a falar aqui sobre o nosso plano de governo. Gente, aqui é só uma síntese que nós vamos fazer, para não demorar muito a live. Então, os pontos-chave do nosso plano de governo vai estar disponível nas redes sociais. Qual que é o site? Que a gente está disponibilizando o material de campanha, o material os vídeos. Direitajá.com. Direitajá.com vai ser onde vai estar divulgado também o nosso plano de governo na íntegra. E a gente começa falando do tópico 1, viver em paz. Já falamos um pouquinho sobre isso, que é o Brasil sem medo, mas meu amigo vice-presidente Alfredo, que é uma pessoa que foi promotor de justiça por 24 anos, já foi secretário de Segurança Pública do estado de Alagoas, e a gente está tratando aqui de vários pontos, principalmente combatendo a impunidade. Alfredo, passar para você aqui esse microfone, combatendo a impunidade, que fazer aquilo que o Lula não fez. Eu fui lá para fora defender que PCC, Comando Vermelho, fossem classificados como organizações terroristas. O Lula foi para lá defender e implorar para que o governo americano não classificasse dessa forma. Mas eu sempre falo o seguinte, o problema da segurança, quem tem que resolver é a gente. São aqui as nossas polícias, os investimentos do governo federal, fazendo a nossa parte, fiscalizando as fronteiras, coibindo a entrada de fuzis e de drogas, seja pela via terrestre, pelos portos. O Porto de Santos hoje é um triste recorde para o Brasil. É uma área federal. O governo Lula abandonou e tem o título, triste título, Porto de Santos, o segundo porto maior que mais exporta cocaína para o mundo. E a gente vai reverter essa realidade. Vamos classificar então aqui no Brasil PCC, Comando Vermelho, milícias e todas as outras facções que têm o mesmo modus operandi como terrorista.
Por quê, Alfredo? Eles dominam territórios, botam barricadas, impedem a entrada da polícia, eles extorquem os moradores, eles impõem a própria lei, é um governo paralelo, eles matam quem querem, absolvem quem querem, tem um tribunal do tráfico, e agora com essa inovação com os drones, muitas dessas organizações narcoterroristas estão usando agora drones para atirar bombas contra a polícia, para atacar adversários, né, rivais em outros locais. Então, uma coisa que a gente vai prestar bastante atenção a partir de agora. E como é que a gente vai tratar vagabundo nesse país a partir de janeiro do ano que vem, o Alfredo? Primeiro, presidente, dizer que a sua determinação em declarar guerra ao crime organizado a partir do início de 2027 é uma mudança de postura. Enquanto o adversário alisa a cabeça de bandido, o governo Flávio Bolsonaro enfrentará a bandidagem para trazer paz ao Brasil e às famílias. Não há prosperidade sem esse sentimento de segurança. O senhor hoje foi recepcionado com vários vídeos lá no Rio de Janeiro com os criminosos atacando moradores e polícia com drone com explosivo. E a tendência é isso piorar. Mas o senhor vai muito além disso no seu plano de segurança. Primeiro é que o senhor vai deixar o Brasil sem medo realmente. Esse negócio vai acabar, essa moleza de dizer que tem muito preso. Não, o senhor vai criar 500 mil vagas e mais 5 presídios federais, porque o Brasil não pode ser o país da impunidade. O bandido vai saber que presídio não é colônia de férias como é hoje, não. Vai trabalhar. Bandido tem que prestar serviço para o povo brasileiro. O senhor vai proteger as mulheres. O seu governo jamais vai ser marcado por esse recorde de feminicídio. O senhor vai delegacia de mulher, proteção contra o agressor, tornozeleira eletrônica com marcação cerrada e pena dura para criminoso grave. E mais do que isso, presidente, o senhor não está fazendo isso porque é eleição, não. É o seu histórico como legislador. Olha, a sua proposta de emenda à Constituição para baixar a maioridade penal para 16 anos. Enquanto eles lutam pela impunidade, o senhor luta para que o Brasil tenha paz. E quando for um crime grave, como estupro, como homicídio, como tráfico de drogas de grande porte, o maior de 14 e menor de 16 também será responsabilizado. Então, nós estamos tratando, presidente, a criminalidade como um dos principais problemas do Brasil. O senhor não vai só criar o Ministério da Segurança Pública, não. O senhor vai abrir os cofres para integrar as polícias, capacitar, aumentar a resolução dos inquéritos policiais, que é fundamental, dar autoridade moral às forças de segurança para que o Brasil se livre da criminalidade. O seu plano tem muitas ações. Tem bastante coisa aqui. Mas eu acho que a ação principal, presidente, me permita, é a mudança de postura do presidente da República. E isso jamais acontecerá. Nós estamos com um adversário há 16 anos no poder e o crime organizado tomou conta do país. Então, essa situação não pode permanecer. Queria lhe parabenizar pela coragem de bater de frente ao crime organizado. Mas dizer outra coisa, presidente. Enquanto o outro lado entra em territórios tomados pelas milícias e pelas organizações criminosas, eu vou ter que revelar isso. O senhor está com a sua liberdade tolhida pelos bandidos, lotado de ameaças. Mas o senhor não vai baixar a cabeça porque o senhor está em nome do povo de bem do Brasil. Tenho muito orgulho disso. Alfredo, obrigado. E o seu plano de segurança, ele tem várias vertentes, mas eu gostaria de registrar o combate ao crime organizado como prioridade e a proteção às mulheres como prioridade. Então, fico muito feliz de poder participar dessa construção juntamente com o ministro Rogério Marinho e ministra Dani, dizer que o Brasil está precisando de uma virada de chave na segurança pública. A gente falava tanto da violência no México,
o que está acontecendo lá, aqui também está presente. A diferença é que hoje quase 50 milhões de brasileiros estão em território dominados pelo crime organizado. E o senhor vai defender a verdadeira soberania, que é devolver o território brasileiro às pessoas de bem. Então, assim, tem gente fazendo discurso de soberania e deixando o povo brasileiro perder o território internamente. O seu governo vai enfrentar e está no plano a devolução da paz e do território aos homens e mulheres de bem. E nós, mulheres, precisamos não de discursos e promessas, e sim de ação e de enfrentamento. Precisamos de oportunidade para os filhos, que nenhuma mãe quer ver seu filho cooptado pelo tráfico ou usuário de droga, num governo que discursa muito para mulheres, mas no final protege direitos humanos de bandidos e diz que a vítima é o traficante, né? Então, muito feliz com a sua chegada, Alfredo. A gente tem conversado muito. O Brasil vive uma pandemia de violência contra a mulher e hoje é um fardo para essa mulher conseguir uma medida protetiva, conseguir um apoio psicológico, conseguir um apoio jurídico e, principalmente, conseguir sair em paz para trabalhar com a certeza que os filhos estão seguros e que chegam vivos em casa. Então, eu sou entusiasta disso, é de respostas concretas em campo e efetividade que a gente precisa e não de discursinho, pactos e agora outro ato enquanto batemos recorde. Lula bate recorde de assassinato contra mulheres desde 2015. Vou botar o seu gancho aqui, Dani, ó. Bota aí a matéria no ar do Metrópolis, né? E a gente já começou a fazer, Alfredo. Nós, eu, você e o Marinho somos parlamentares, a Dani ainda não. Você pretende? Não. Eu gosto do tesouraço. Aí tem uma matéria aqui a primeira, né? Homem que matou mãe adotiva. O cara matou a mãe adotiva e estuprou irmãs. Cumpria a pena de 32 anos. Aí um cara condenado, um cara desse, condenado a 32 anos de prisão, ele foi autorizado a sair agora no feriado. Nós votamos para acabar com os saidões dos feriados. O PT votou contra. O Lula vetou, ou seja, o Lula é a favor de bandido sair da cadeia. Nós derrubamos o veto. E aí o Supremo decidiu que esta lei era constitucional, mas só começava a valer para quem fosse preso após a entrada em vigor dessa lei. Então esse camarada aqui, esse marginal, esse vagabundo, foi preso antes, então era um direito adquirido dele, assim foi o entendimento do Supremo, e saiu da cadeia, não voltou para cometer esses crimes aqui. Precisa disso. O cara tem um benefício desse para sair, matar a mãe adotiva e estuprou as irmãs. É um negócio de louco. Então assim, isso aqui, a partir... acabou. Não. Isso aqui já estamos fazendo, isso aqui já foi, isso aqui já acabou. Não posso deixar de comentar a injustiça. Assassinato de mulher. E a pena dele é menor do que a do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que não fez absolutamente nada, condenado a 27 pessoas foram bandidos, né? Foram autorizados a sair do dia dos pais e o presidente Bolsonaro não foi autorizado a receber os filhos. Pessoal, a vida é puxada, dolorida, mas a gente está aqui de cabeça erguida, todo mundo tomando um risco, se expondo, mas acreditando que o Brasil tem futuro e é assim que a gente vai trabalhar. Quero deixar só o registro que também foi aprovado no Congresso, mas o PT não implementou o Cadastro Nacional de Estupradores. Bem lembrado, Dani. Central, então foi regulamentado, foi aprovado e não foi implementado também. Então, dia 1, nós faremos isso, né? Se me permita aqui. Não foi só isso que foi impedido pelo PT, não. O PT sempre vota contra aumento de pena para bandido. É um bem-querer a bandido que ninguém consegue explicar. Apenas para crimes hediondos, né? Incluindo estupro, por exemplo. Não, o PT votou contra. Não é só isso, presidente. É contra qualquer aumento de pena para criminoso. O PT vai lá e crava contra a sociedade. A gente está aqui, vamos votar a PEC da redução da maioridade penal. Isso vai ser um compromisso nosso. No nosso governo vai ter a redução da maioridade penal. O menor tem que ser responsabilizado, assim como o menor também tem que ter direitos, né? Então, assim, quando a gente reduzir a maioridade penal para 16 anos, você que é jovem, tem 16 anos, você já vai poder também ter direito à sua carteira de motorista, é assim que a gente vai tratar, você vai ter responsabilidade, né? E o Tamar também vai ter os direitos, esse é um deles.
que eu acho que é algo que já está também mais do que razoável na nossa sociedade para que isso aconteça. Vamos passar, a gente falou um pouquinho de segurança, de violência, agora vamos passar para um outro grande problema do povo brasileiro, que é o poder de compra. Como é que esse governo conseguiu endividar a população brasileira num nível nunca antes visto na história desse país? Gente, quando o governo se endivida, e a gente está falando de uma dívida, relação dívida-PIB que já ultrapassou os 82%, né? Ou seja, toda a riqueza do país, 82% dela é dívida. Quando o governo se endivida, ele puxa junto as famílias que se endividam. Por quê? Com um governo gastador como esse, irresponsável, louco, em função disso, ele gasta muito mais do que arrecada. Para gastar mais, ele aumenta os impostos. Foram 30 novos impostos ou aumento de impostos durante o atual governo. Então ele aumenta imposto para aumentar a arrecadação, para gastar mais, e a conta não fecha. Juros lá nas alturas são 14% de juros, taxa Selic, e é esse índice que a sua dívida é atrelada a ele. A sua dívida vai sendo puxada por esse índice. Ou seja, quando o governo se endivida, ele também está endividando as famílias brasileiras. Então essa dívida não é sua. Essa dívida é do Lula. E a gente vai trabalhar, né, com força pela responsabilidade fiscal e com isso o juro começar a baixar. Então eu quero pedir para botar no ar aí a matéria aqui, ó. Pão de sal fica mais caro após aumento da farinha de trigo. Padarias e moinhos tentam conter altas e reduzem margens diante da incerteza sobre a próxima safra. Ou seja, o trigo subiu, puxa o pãozinho junto, e aqui tem um fenômeno chamado reduflação, se você não ouviu falar disso ainda. O que é isso? É porque os produtos, você vai no mercado, ele está com o mesmo preço de 2 anos atrás. Aí você vai ver a quantidade desse produto, ela reduziu. Então o pãozinho francês está menor, porque está todo mundo devendo, todo mundo sem dinheiro. Na hora de comprar, você está achando que está pagando a mesma coisa, mas você está pagando mais caro porque aquele peso do pãozinho, por exemplo, reduziu. Se você for no mercado agora, você vai ver que vendem uma caixa de ovo de 10 ovos. Antigamente a dúzia era de 12, né? Agora a dúzia é de 10. Você vai comprar um chocolate em barra, garoto, que eu comprei muito. Chocolate ao leite Nestlé, fazer um jabá aqui, que era 200 gramas, agora passou para 160 gramas. E virou é o mesmo sabor preço. chocolate. E a sabor está fininha, barrinha fininha e já tem mais leite do que chocolate. Agora já tem sabor chocolate diluído, tem sabor leite condensado e café sabor café, misturado para diluir. Bota a outra matéria para mim, por favor. Agradecendo aqui também a Revista Oeste por estar retransmitindo aqui a nossa live, como fazia com o presidente Bolsonaro. Muito obrigado à Revista Oeste por estar colaborando aqui com o alcance da nossa live. Outra matéria do Poder 360, endividamento de famílias de baixa renda bate recorde e atinge 84,9%. Vou repetir. Endividamento de famílias de baixa renda bate recorde e atinge 84,9%. Entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o percentual era de 72%. Ou seja, quem ganha mais de 10 salários mínimos sente menos o impacto disso e se endivida menos. Quem está endividado? Os mais pobres, Marinho. Olha, o governo está jogando contra a população para manter-se no poder. O projeto que o PT tem é se manter no poder, mesmo que isso quebre a população, destrua a economia nacional. Você tem hoje um índice de 85% de endividamento e tem 52% de inadimplência, de negativados dentro do Serasa, pessoas que têm dificuldade hoje de poder fazer um negócio, um empréstimo, coisa parecida. Um dado que eu acho muito relevante, a gente vê o governo fazendo uma propaganda dizendo que está tudo bem na economia. Em 2022, nós tínhamos o final de uma pandemia, da crise de Brumadinho, da crise de energia e de alimentos causada pela guerra da Ucrânia, mas o presidente Bolsonaro entregou as contas em ordem, tudo no azul, as estatais dando lucro, e agora a gente está vendo o contrário. Naquela época, 900 empresas pediram recuperação judicial, agora quase 6 mil empresas pediram recuperação judicial. Naquela época, nós tínhamos 9 mil unidades habitacionais passíveis de serem leiloadas por inadimplência, por falta de pagamento. Agora, presidente, são 300 mil residências habitacionais de baixa renda que estão prestes a serem leiloadas.
Esse governo ele tem destruído o poder de compra da população e tem gerado uma herança maldita para o futuro. Então, o projeto que está sendo apresentado pelo Flávio, né, pela nossa candidatura a presidente, vai justamente combater a origem desse problema, que é o descontrole do governo. O governo gasta mais do que arrecada. Isso gera inflação, gera juros altos, gera inadimplência, gera informalidade, gera um ciclo vicioso negativo na economia. Então, o presidente vai ter, de novo, de volta a responsabilidade fiscal para proteger a poupança da sociedade e o poder de compra da população. O imposto mais severo que existe, sem dúvida, não é a inflação. Ele bate de frente, por exemplo, nas pessoas mais vulneráveis. Como mostra que essa matéria está falando exatamente isso, né? Que E são os mais aqueles pobres que sem o ter mais. PT disse que vai defender, né? Que mente novamente, dizendo que vai defender. Ele explora essas pessoas, a sua boa-fé, e tenta perpetuar, né? Se perpetuar no poder com programas enganosos e fantasiosos. Então, nós temos a oportunidade de virar essa página, né, presidente? Vamos virar. E antes de a gente virar para o próximo assunto aqui, Dani, só rapidinho para falar com o pessoal que está assistindo, porque tinha muita pergunta sobre isso. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Me filiaram, na verdade, ilegalmente a um outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Então, assim, e só para informar para todo mundo, ô Dani, na verdade estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além de fraudarem, aqui são centenas de e-mails por dia. Além de fraudarem a minha filiação, ainda estavam cobrando. E, gente, como se não bastasse, eu acabei de saber aqui, são 7h33 da noite. Às 18 horas, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Tentaram me filiar ao PT. Pô, aí eu me senti ofendido. Não façam isso. Eu me demito. Não, eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum. Então, Mas, presidente, o candidato é tão bom pois que é, até rapaz, os adversários querem essa filiação. Estão brigando pelo seu pai. não precisem brigar, tá? Eu sou do Brasil, não sou de partido político, tá? E da O som Fernanda? tá ruim aí? Eu tô segurando, não passo pra ninguém o microfone, né? Vou atentar Você é aqui, da então. Fernanda. Eu sou da Fernanda, te amor. emprestou pro Brasil. Te amo, meu amor. Deve estar assistindo minha live lá, que ela não perde uma, né? Já deve estar aqui elogiando o look da Dani, né? Nos comentários dela. Então, gente, sou do PL, partido do presidente Bolsonaro. O número do partido é 22. Então, não adianta tentarem inviabilizar. Então, só para tranquilizar todo mundo, obviamente, isso aqui o TSE já foi acionado, já tomou a decisão, cancelaram essas falsas filiações minhas. Então, a candidatura está tranquila. Já temos Nós candidato a presidente. temos candidato a presidente. Tá vendo como é que tentam, não conseguem derrubar, não vão derrubar, não vão. Né? Então, passando aqui para mais um tópico, não vou falar de todos não, tá, gente? Só alguns tópicos do nosso plano de governo, que é um que a Dani é uma das principais idealizadoras. E quando a gente fala, Dani, de tratar a internet como infraestrutura, o que eu quero dizer com isso? Gente, o que é infraestrutura? São rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, ou seja, coisas que conectam as cidades. E a internet vai ser tratada também como infraestrutura, porque vai conectar o governo federal com você. E hoje, gente, praticamente tudo na nossa vida a gente consegue resolver na palma da mão, pelo celular. E esse vai ser o nosso desafio. Dani, vamos falar de algumas medidas aqui, alguns exemplos práticos do que a gente pretende fazer para reduzir a burocracia, para encurtar a distância entre o brasileiro e o governo, que está muito distante. A vida do brasileiro não se resolve nos ministérios. Não. Tem que se resolver na palma da mão. Então é tanta burocracia. Por exemplo, se a gente tem burocracia quando nasce, até burocracia quando morre. Quando você nasce, como é que é? O passo a passo aqui, Dani. Olha o périplo que tem que fazer. Eu nasci. Aí tem que ir no cartório. Da barriga de mamãe. Barriga de mamãe. Tem que ir no cartório, fazer o registro. Depois você tem que ir na Receita para ter um CPF. Você tem que ir numa unidade básica de saúde para ter o seu cartão de vacinação. Daqui a pouco você tem que ir no CRAS, se você recebe um programa do governo,
para poder dizer que você tem nasceu um filho, aí você tem direito a receber algum benefício. Você tem que ir no INSS para pedir A licença maternidade. a sua licença maternidade e também receber o salário maternidade. Quer dizer, um monte de coisa, um monte de lugar. E a nossa proposta é o contrário, é que faça tudo na palma da mão. Como é que é? É isso, hoje o brasileiro é como o Pix. O Pix fez o quê? Você transaciona rápido, instantâneo, na palma da mão. Então todo brasileiro hoje tem uma conta em banco, porque no auxílio emergencial, né, na pandemia, a gente deu o auxílio de R$ 600. Naquele momento, mais de 20 milhões de brasileiros foram bancarizados. Depois veio o Pix, todo mundo usa algum serviço na GovBR, e isso era a essência do caminho da prosperidade. Então agora a gente tem que continuar essa trajetória, porque essa mãe, ela não tem que ir em 10 repartições diferentes para resolver o problema dela, sendo que cada repartição dessa, o posto do INSS vai no posto do CRAS, vai no CAD único, não que a gente vá descontinuar esses caminhos, mas tem custo e não funciona, e ainda ela corre o risco de ser assaltada no ônibus, né, Fredo, e roubarem o celular dela. Então a hora que a gente, deixa o brasileiro conectado com a gente, já existe um fundo público com recursos para isso, que o PT não utiliza, arrecada 4 bilhões de reais por ano, que é o FUSH, o objetivo desse fundo é inclusão digital do brasileiro para redução da desigualdade social. Por que o PT não usa o dinheiro para isso? Porque quer perpetuar as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder. Então uma mãe hoje, ela acorda e ela tem que ir em 18 repartições diferentes, ela vai no Cine para buscar uma capacitação, aí vai no CRAS para buscar um auxílio, se é uma mãe atípica, vai em outro para buscar a prefeitura tentar buscar uma vaga de creche, não tem uma escola integral, ela não tem apoio jurídico para tirar a medida protetiva, e a hora que a gente conecta ela com o governo, independente de qual ministério vai resolver, lembrando que o Brasil é recordista mundial de juro de imposto e também de ministérios. Hoje, com essa coleção de ministérios que não funcionam, a gente tem mais ministério que a Venezuela. E só de despesa operacional e administrativa desses ministérios, cada um com um avião da FAB, cada um com carro preto, cada um com 10 assessores, uma estrutura nababesca, né, de um rei, custa mais de 150 bilhões de reais. Então o que a gente vai fazer é deixar essa mãe... Imagina um cidadão, João, ficou desempregado, ele consegue o auxílio-desemprego pelo INSS, mas na mesma hora aparece um curso de capacitação ou uma plataforma onde tem 14 vagas de emprego perto de você, acha aqui. Então isso é o futuro na palma da mão, a gente gerar oportunidade de crescimento, a gente gerar informação de onde buscar a solução, porque é um cidadão e vários problemas na jornada, e a gente vai facilitar essa jornada, por isso, e colocar o Brasil no futuro da tecnologia e da inteligência artificial e sair desse modelo analógico, caro e que não funciona no final das contas. Passa para o Marinho aqui. Só lembrando o seguinte, a gente passou, Marinho, isso é totalmente real, é possível, tá, gente? Tudo na palma da sua mão. Foi o nosso governo, vamos chegar lá, o nosso governo que digitalizou, chegamos a 75%. Começamos com 40%. Do serviço. Então, fala, como é que foi é isso aí, presidente. Eu vou, inclusive, me despedir, né, que nós estamos com uma missão, você me deu uma missão que eu tenho que resolver. Mas aqui, corroborando... Eu já vou chamar você, Tereza. Pessoal, daqui a pouco Tereza Cristina está online aqui. A minha amiga Tereza, que está aguardando, vou falar rápido aqui, Tereza. O governo Bolsonaro começa a administração com 40% dos serviços públicos disponíveis e digitalizados. No GovBR, né? Chega a 75%. Foi o segundo governo mais digitalizado do mundo, né? Foi o governo do presidente Bolsonaro. Então, nós fizemos, presidente. Então, temos a autoridade dizer que vamos continuar a fazer. E aqui no programa, 100%. Esse governo parou no tempo. Nós fizemos o GovBR e hoje o GovBR não está na condição que deveria estar, né? Eles não investem, não melhoram, não simplificam. Nós fizemos o Pix, presidente. Nós fizemos o Conecta SUS, presidente. Então, tudo que foi feito e que está funcionando, bem ou mal, foi feito pelo presidente Bolsonaro. De 40% para 75%, está em torno de 84%, e nós vamos chegar a 100% no governo do presidente Flávio Bolsonaro. Aliás, é importante colocar o seguinte, 39 ministérios, falta um para ser os 40 e os 40 ladrões, sei lá como é que é. Alibaba e os 40 ladrões. Alibaba, né? Falta um. Nós tínhamos pouco mais de 20 ministérios, 23 ou 24. Então, pelo menos 10 ministérios com certeza, são absolutamente desnecessários.
o tamanho do Estado sobrecarrega o cidadão brasileiro. Esse é um governo de recordes. É o governo que mais taxou a população, que mais gerou impostos. E o nosso programa, presidente, vai combater isso, vai diminuir impostos, vai simplificar a vida do cidadão, tesouraço. vai desburocratizar, inclusive desburocratizar a censura. Não só os impostos, as taxas e a burocracia. Cortar a corrupção, vamos falar disso aqui, né? Acabar com a corrupção no Brasil, cortar ela violentamente. Tudo que foi feito por esse governo no sentido... Começa o governo, o presidente Lula mostra quem é. Ministério da Verdade. Para fiscalizar os cidadãos, para perseguir as pessoas que falam mal e tentam fiscalizar esse governo. Então, presidente, estamos juntos, conta comigo. Obrigado, Marinho. Dani, Vamos lá. você está com a equipe campeã, meu vice-presidente, Deus abençoe a todos nós. Tereza, um beijo no coração. E vamos à luta aí, presidente. Domingo, Copacabana. Vamos lá, todo mundo em Copacabana domingo. Verde, Marinho. Obrigado, vai com Deus. Obrigado, Marinho. Pessoal, falando em conectar, você imagina que maravilha, que é o meu sonho da Dani. Você poder, na palma da sua mão, cruzar as suas qualificações, o que você sabe fazer, com o que você sabe trabalhar com o RH das empresas ou com alguma oportunidade de trabalho aí perto da sua casa, você poder acessar daqui. Você que é idoso, por exemplo, poder saber se tem alguém que tem a qualificação de ser cuidadora de idosos perto de você, para você se conectar com essa pessoa, né, e poder, enfim, não só gerar um emprego, mas também cuidar de alguém que precisa na sua família. Trazer o Senac, o Sesc, o Sebrae, para oferecer, todo o sistema S para oferecer cursos de capacitação, para que as mulheres, principalmente, possam ter liberdade. A porta de saída da violência e de entrada da liberdade é a autonomia financeira feminina. Ela vai conseguir achar uma vaga de creche mais próxima, se não conseguir buscar o voucher dela, vai ter apoio jurídico, e acho que na saúde a gente pode fazer uma revolução com tudo que tem. Vamos fazer o prontuário único eletrônico de uma vez por todas. Não vai ser fácil, mas é um processo que nós vamos começar, se Deus quiser, acabar dentro do nosso próprio governo. Conectar, por exemplo, as vagas disponíveis em UTI, vagas disponíveis para cirurgias eletivas ou cirurgias de emergência, todo o sistema de saúde público junto com o sistema privado para saber onde tem vaga, para que você não pegue mais fila e consiga fazer o seu exame mais rápido, possa ter um acesso melhor à saúde. No privado, o Estado vai bancar. E no SUS, a gente vai atualizar a tabela SUS. E você vai ter um bônus de internet para isso, em vez de gastar com viagens o dinheiro desse fundo. Não vai ser celular de graça para todo mundo, igual eu falei daquela vez, não, né? Não, porque a gente não promete picanha e não entrega. A gente vai fazer um negócio arrumado, gente, né? Eu falei isso lá atrás para uma interpretar, eu estava pensando nesse cashback, que a gente vai falar aqui também. Você usa o serviço, você se qualifica, você vai ser no seu filho, você consegue andar nessa esteira de serviço que nós vamos oferecer a você, você ganha pontos que podem ser transformados em benefícios, como, por exemplo, comprar um celular ou ter um dinheiro de volta. E o próprio recurso do fundo, para quem vai valer isso? Para quem está no Cade Único e já é beneficiário, a gente, obviamente, eu como mãe, você não cria o seu filho, vocês dois são pais, você não cria o seu filho para ficar dependente de você a vida inteira. Sim. Você prepara ele para a vida, educa, forma, e depois você quer que ele voe sozinho, que ele estude, trabalhe e seja independente. Eu quero que minhas filhas demorem um pouquinho para voar sozinhas. Eu quero que elas... Papai. Mas então, por que o PT... Mas só para fechar isso, então a gente quer dar futuro, que as pessoas voltem a sonhar e que elas tenham oportunidades, e a gente colocar o mundo moderno de forma fácil e acessível na palma da mão das pessoas, porque a gente quer que elas voem sozinhas. O Estado tem que estar ali para prover assistência, mas ele tem que ajudar e ser o motor de crescimento de brasileiros e brasileiras que merecem mais, que merecem ter dignidade, sonhar, construir algo maior e não ser perpetuado na pobreza e ficar dependente de um partido que quer se perpetuar no poder. Então, esse é o nosso sonho. Alfredo, eu queria fazer um registro que eu acho importantíssimo. O presidente Flávio teve muita sorte em exigir que as mulheres sejam prioridade no plano. E teve muita sorte porque contou com grandes mulheres como você, Dani. Mas eu também não poderia deixar de registrar aqui nossa doutora Fernanda, que foi uma grande partícipe desse plano, porque teve a preocupação, junto com o presidente e a Dani, de colocar a mulher como prioridade. Eu acho que pessoal, você está acompanhando, você está gostando
das falas da Fernanda, da minha esposa, deixa nos comentários aí também. Vai estar com a gente em Copacabana domingo, a Fernanda. Mas não poderia deixar de registrar, presidente, a sua preocupação em dar prioridade ao cuidado com as mulheres em todos os aspectos. Obrigado, Alfredo. Ela é uma pessoa fantástica Então mesmo. vamos chamar uma mulher fantástica? Vamos chamar a mulher fantástica. A Fernanda é minha espinha dorsal. Né? Não é que caminha ao lado do grande, não. Se não fosse ela, eu não estava nem respirando aqui. Então eu quero chamar mais uma mulher fantástica. Eu sou fã demais dela. Ela fez um trabalho excepcional. Eu acho que é uma unanimidade, né, no agro, inclusive no comércio exterior, na ponderação, na inteligência, na dedicação. Então eu queria chamar agora para falar um pouquinho com a gente sobre o drama que o nosso agro está passando no Brasil hoje, que é a Tereza Cristina. Tereza, me ouve? Ok, tudo bem? Flávio, Alfredo, Dani, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, está com um pouquinho de eco, não sei se está atrapalhando na transmissão aí. Tereza, obrigado aí. Estamos te ouvindo, está com um pouquinho de eco, não sei se está atrapalhando na transmissão aí. Está com um pouco de eco, sim. Mas vamos tentar. Oi. Bom, primeiro eu quero cumprimentar hoje o nosso vice, que é aniversário dele. Parabéns, Alfredo. A gente fica muito feliz aí de você, junto do nosso presidente. Com o olhar de como dar independência àquelas mulheres que precisam ter essa independência para poder ter a sua vida, enfim, cuidar dos seus filhos. Como um ministério de primeira classe, ouvido, sentado à mesa para poder resolver os problemas tão importantes de produzir alimentos para o Brasil e para o mundo, para mais de 160 países. Hoje nós temos aí uma tempestade perfeita no agro, vários problemas acontecendo e que não são solucionados, mas eu tenho certeza que você, sentado lá naquela cadeira, na presidência da República, você vai ouvir o agro brasileiro e vai fazer o agro de novo ser pujante, enfim, aquele agro que todos nós já tivemos e gostaríamos de ter novamente. Quero dizer para você que não podemos esquecer, Dani, da agricultura familiar, que também foi um ponto muito importante no governo passado. O título de propriedade que foi dado às mulheres, geralmente, a grande maioria eram as mulheres que recebiam esse título. E nós conseguimos fazer mais de 400 mil títulos definitivos. E isso eu tenho certeza que no seu governo você vai implementar novamente e nós vamos acabar com essa história de tutelar as pessoas que moram na zona rural. E a gente viu, Alfredo, e foi uma das coisas que me tocou muito, que foi o problema do INSS, o roubo do INSS em cima de pequenos agricultores, aqueles mais vulneráveis. Isso eu tenho certeza que não vai mais acontecer. E nós vamos dar prosperidade para aquelas pessoas e dignidade para que, com ferramentas, com capacitação, para que eles possam cuidar das suas vidas e serem libertos. Eu acho que é isso, Flávio, que está no seu programa. Eu tive lendo o plano de governo, eu dei uns pitacos, mas eu acho que ele está muito bom. Armazenamento é um ponto fundamental, os agricultores precisam armazenar os grãos para poder vender na hora certa, e hoje não acontece isso, porque nós temos uma falta de armazenamento em todo o país, não existe uma política para isso. O seguro rural, que na época nossa chegou a 1 bilhão, que já era pouco. As minhas brigas lá com o Paulo Guedes, Dani, você assistiu, para aumentar isso, mas eu tenho certeza que agora, com essa nova lei, nós implementaremos e nós vamos fazer seguro rural nesse país, para que o produtor tenha tranquilidade de produzir e, com os problemas climáticos, não saber se vai ficar aí à mercê da sua propriedade ser tomada pelos bancos, com esses juros que não cabem no bolso do agricultor. Mas aí, para isso, precisa um governo que tenha credibilidade.
para baixar os juros, a taxa Selic. Isso sendo resolvido, resolve o problema da agricultura. A subvenção diminui, as pessoas começam a produzir mais, a produzir com mais qualidade, com mais eficiência. Então, Flávio, eu acho que esses dois, abrir mercados, tem muito mercado aberto aí, mas a gente precisa realmente efetivar essas aberturas de mercado, aumentar o nosso número de parceiros, né, para a gente não ter todos os ovos na mesma cesta. E eu tenho certeza que você, na sua política externa, fará isso, terá parceiros comerciais importantes para a exportação, não só do agro, mas da nossa agroindústria. O Brasil é o maior em vários segmentos, eu não vou ficar falando aqui, mas eu tenho certeza que isso será implementado. Então, eu estou muito satisfeita de participar desse plano de governo, de poder ajudar e de te ajudar também. E aí, quando precisar, às vezes, falar assim, Flávio, o rumo é por aqui, como eu quero também poder ajudar em outras áreas que vocês possam precisar dos meus conselhos, da minha maturidade. Um abraço aí e uma ótima live para nós. Que essa gastança do PT, que botou o Brasil como recordista do maior juro real do mundo, conseguiu o agro, que é um setor que mais contribui para o PIB. O Brasil é o celeiro do mundo, é um dos setores que produz mais riqueza nesse país, e o estrago que eles estão fazendo, e o arrasto, e a quebradeira de empresas, de produtores, pequenos, médios e até os grandes no setor. Então, muito importante essa sua fala da gente recuperar a credibilidade, né, e conseguir baixar essa taxa de juros, uma despesa acima de R$1 trilhão, mas principalmente que está refletida no balanço das empresas e das famílias. Por isso que nós precisamos colocar o Brasil no rumo certo. Eu tenho certeza... Tereza, antes de você ir embora, vamos fazer o seguinte, ó. Não, acaba de falar, então. Tá com ele, acaba de falar, depois eu falo aqui, pra gente cantar um parabéns para o Alfredo. Isso aí. Não, eu só quero dizer o seguinte, que se a economia entrar nos trilhos novamente, se a política que você vai implantar tiver credibilidade, pode ter certeza que as coisas se resolvem. O agro não vai estar mais de pires na mão, com juros dentro do que ele pode pagar, nós vamos continuar produzindo e as coisas vão melhorar para todos. Não teremos mais famílias endividadas, os alimentos vão se tornar mais baratos, enfim, vai ter picanha para todos, com certeza. É a cara do agro brasileiro, do agro que dá certo, do agro pujante, do agro potente, do agro que pode crescer, que tem que investir em tecnologia, né, inclusive novas formas de energia. Então, contamos muito sim com os seus conselhos e muito mais, Tereza. Mas antes de ir embora, então, vamos puxar um parabéns aqui para o Alfredo. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, Brasil! Parabéns, Alfredo, parabéns. 30 e quantos anos, Alfredo? 32. 32 que eu quero tirar o PT do poder. Eu só queria dar um beijo na senadora Tereza, ela orgulha muito o Brasil, sou fã, viu? Ela te ajudou na CPI do INSS, Alfredo? Pelo amor de Deus, onde ela participa, ela traz dignidade, traz firmeza e sempre defendendo quem mais precisa. Tenho muito orgulho. Obrigado, Tereza. Fica com Deus, tá? Amém. Um beijo. Beijo. E, gente, eu vou passar para o nosso último tema aqui dessa live, que é, dando continuidade aqui, fazendo jus ao tesouraço, né? O Marinho chegou a comentar aqui também, que é o tesouraço na censura. A gente está acompanhando nos últimos dias, e eu acho que não é coincidência, quando o governo federal, o governo Lula, por intermédio de alguém que nem votos tem, pede que uma rede social, o Discord, seja censurada por causa de alguns problemas que acontecem
em que pessoas usam esse instrumento, que é uma rede social, para cometer crimes. Então, o caminho nunca vai ser você censurar, derrubar uma rede, porque tem pessoas que estão usando esse instrumento para cometer crime. Porque se fosse assim, era para fechar também o Congresso Nacional, era para fechar o X do YouTube, né, locais onde as pessoas acabam usando para cometerem crimes. E não é terra sem lei, não tem impunidade. Quando alguém comete um crime de calúnia contra a gente na rede social, você entra com ação na justiça e consegue aquela condenação. A justiça vai discutir se é válido ou se não é válido. Então eu quero deixar aqui esse compromisso, que da nossa parte é tesouraço na censura. Não vai ter censura de rede social, não vai ter esse nome bonitinho de regulamentação e usando esses sofismas para tentar justificar uma censura, ter um controle. Vai acabar tesouraço o Ministério da Verdade, que foi criado pelo Lula, que na verdade é o Ministério da Perseguição e da Censura. Isso não existe em uma democracia, no nosso momento também não vai ter. E prestar minha solidariedade aqui a todos os jornalistas que estão nos assistindo. O que aconteceu também foi ontem, essa decisão em que o ministro do Supremo ele dá uma canetada para que haja uma busca e apreensão na fonte de um jornalista que apenas fazia matérias denunciando que o ministro Flávio Dino estava usando o carro oficial dele para uso da família, alguma coisa assim, algo que quem está na política então está até acostumado, né? Toda hora acontece no caso desse, vai para a imprensa e tem que cobrar mesmo, é assim que funciona, nós somos pessoas públicas, temos que estar suscetíveis a essas cobranças, mas para quem lá atrás fingia ou fechava os olhos, ou ficava com um sorrisinho no canto da boca, feliz, quando a censura e a perseguição era contra o Bolsonaro, e ele sempre avisou, Alfredo, que uma hora, quando deixasse de ser só com o Bolsonaro, ia começar a ser com outros, inclusive com a imprensa, e chegou a hora. Então isso é inadmissível. A liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, são pilares sagrados da democracia brasileira, previstos em Constituição, e apesar disso eles foram ignorados. Sempre tem uma desculpinha, né? Não, isso aqui não podemos dizer que a liberdade de imprensa ela é plena, porque pessoas estão se escudando nisso para cometer crimes. Então, fica aqui a minha solidariedade aos jornalistas. E vejam, né? Que ironia, Dani. Estão percebendo que a verdadeira ameaça à democracia nunca foi Bolsonaro? Eles conseguem enxergar um pouquinho isso agora? Que nós que estamos aqui, que somos verdadeiros defensores da democracia, e é isso que nós vamos fazer no próximo governo. E para fechar nossa live, Dani, eu queria que, enfim, o que você acha disso? E depois passar para o Alfredo para a gente falar um pouquinho sobre o combate à corrupção, em especial a proteção dos aposentados no nosso governo. Eu só ia complementar que você falou do presidente Bolsonaro, e isso tem a ver com liberdade de expressão. E uma vez eu tive com ele no gabinete, ele perguntou para mim o que as mulheres querem. Ele falou assim, dona Dani, ele falava, o que as mulheres querem? E eu respondi para ele, liberdade. Liberdade de andar sem medo, liberdade para empreender, abrir o seu negócio, ser dona do seu nariz. Então, assim, a liberdade, ela é um bem essencial, e por isso Deus, Pátria, Família e Liberdade. E eu fiz uma pesquisa na Caixa, quando a gente fez o Caixa para Elas, que era tentando falar o que as mulheres querem, e foi exatamente a intuição dele. Mais de 70% das mulheres no cardápio de sonhos, Alfredo, era ser dona do meu negócio ou dona do meu nariz. Então, acho que a essência do nosso Brasil por Elas não é identitário ou de segmentação, mas é sim um reconhecimento da realidade econômico-social no Brasil hoje, de mulheres que enfrentam uma pandemia de violência, de mulheres que precisam de cuidado e rede de apoio para poder trabalhar, vaga de creche, uma medicina acessível, cuidado com o idoso. Senão hoje a economia do cuidado, a gente conversa muito sobre isso, equivale a 8,5% do PIB, mulheres acumulando afazeres domésticos, cuidado com crianças e idosos. Eu tô nessa conta da economia do cuidado aí, tá? Quantas horas você gasta? Algumas, né? Eu levo no colégio. Gente, eu sou de carne e osso, eu também tenho que
brigar com a minha filha para tirar da cama, tem que chamar um guindaste para tirar ela de manhã para poder ir pro colégio, tem que levar no colégio, mandar lavar o cabelo na hora de tomar banho, Faz um dever? fazer compra no mercado para a família, fazer dever de matemática depois do trabalho, estiver cansado, vai estudar com a filhinha. Então, tô nessa conta aí. Homens do Brasil, é isso que as mulheres querem. Pais participativos para dividir o peso da economia do cuidado. O exemplo arrasta. Então, siga falando isso para os outros homens, que é isso que quer. Então, o nosso Brasil por Elas vem para integrar o reconhecimento. E aí, o terceiro ponto é que mais da metade dos lares, Alfredo, no Brasil hoje, a mulher é o arrimo de família ou a chefe de família, sendo que no Bolsa Família, principalmente lá no Nordeste, sua região, mais de 80% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, cabe a nós integrar as soluções do Brasil Sem Medo, as soluções da nossa pauta de mobilidade social, do nosso plano econômico e principalmente da nossa pauta de saúde, num lugar só, presencial e digital, para que essa mulher tenha o seu dia a dia mais facilitado, volte a sonhar e volte a ter um futuro melhor para si e para os seus filhos. Então, vou passar para você Deixa eu e botar a bola Brasil aqui por Elas. Muito bom, Dani. Deixa eu passar a bola aqui para o Alfredo, porque também tem um item aqui no nosso plano de governo que é combate à corrupção. Vamos falar da proteção aos aposentados, da sua vivência, do que você viu naquela comissão, na CPMI do INSS, Alfredo. Mas só antes aqui agradecer aos canais aí que estão retransmitindo a nossa live. A Oeste, como eu já falei, Poder 360, muito obrigado. Jornal Comunica Brasil, TV Flórida e Timeline. Um abraço pro pessoal da Timeline aí, eu sei que vocês estão com saudade do Brasil. Segura mais um pouco, que a democracia vai voltar a ser plena no nosso país. Alfredo, uma das primeiras medidas que o presidente Bolsonaro tomou no seu governo, em 2019, foi encaminhar a medida provisória 871. E ela, na verdade, ela reestruturava, modernizava o INSS. A gente tinha a expectativa ali de, em 10 anos, né, Dani, combatendo a corrupção no INSS e modernizando, trazendo tecnologia, reduzindo filas, uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Era a nossa expectativa. A MP foi aprovada, alguns mecanismos ali que nós tínhamos na medida provisória, que eram para combater a corrupção, o PT trabalhou ferrenhamente contra, para retirar do texto da lei, por exemplo, o desconto automático no contra-cheque dos aposentados por parte dessas entidades, essas associações, esses sindicatos, que hoje nós vimos que faziam desconto automático, a revelia do aposentado, enriqueceram algumas pessoas importantes, próximas ao governo, e agora a corrupção entrou no gabinete do Lula, Alfredo. O Lula tem o seu próprio Marcola, né, que era o dono ali do cofre da sala do gabinete do presidente Lula. Mas mandou o cara embora para criar uma vacina, mas não adianta. Já está ali registrado a digital. Inclusive, tem muita suspeita de para quem que esse tal de Marcola, o Marcola do Lula, ele repassava esses valores, essa acusação contra ele, que vinha, ao que tudo indica, da roubalheira do INSS. Alfredo, como é que foi para você, como ser humano, como pessoa, como cidadão, como é que era gratificante você estar ali fazendo um trabalho para defender as pessoas mais humildes desse país, que trabalharam décadas descontando em seus contra-cheques para o INSS, achando que fosse então uma aposentadoria tranquila, e chega ali nesse momento, elas perceberam que foram roubadas pelo governo Lula? Presidente, primeiro que o sentimento de revolta ele é muito grande diante do que fizeram com pessoas indefesas e que tanto trabalharam pelo país, que são os aposentados e também os pensionistas. Segundo, que logo após o governo Jair Bolsonaro, houve uma crescente de aumento de desconto criminoso, algo que saiu de milhões para bilhões. E quem estava por trás disso aí, presidente? Foi feito o teste do pezinho na investigação. Quem que era o pai da criança? Teste do pezinho. Um dos pais da criança, careca do INSS. O cara que mais meteu a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas está preso. E tem que estar preso, mas não agiu sozinho, não. Foi descoberto que careca do INSS pagava vantagem indevida para quem, presidente? Para Lulinha, filho de Lula. E sabe para onde Lulinha correu quando as investigações começaram? Para a Espanha. Lulinha está na Espanha. Diziam, Alfredo, você pediu a prisão de Lulinha
porque você é contra o PT. E a Polícia Federal do Lula, que abriu 3 investigações de tráfico de influência e corrupção contra o Lulinha. Se fosse contra a direita, já estava preso. Mas como é o filho do presidente da República da esquerda, Lulinha ainda está solto. Mas não foi só Lulinha, não. Foi descoberta a Roberta Luxemburg, que junto com Lulinha e Careca do INSS se danaram a fazer tráfico de influência nos ministérios do Brasil. Não sei se andaram nos 39, mas já tem uma pancada de ministério que essa turma se juntou para ganhar vantagem indevida. Aí Lula dizendo, se meu filho tiver responsabilidade, que vai pagar, como o presidente Flávio liberou quase 1 bilhão em emendas aos parlamentares que votaram contra o indiciamento e o pedido de prisão de Lulinha. E se eu lhe disser mais, que Marcola, assessor direto de Lula, foi exonerado agora há 2 semanas, porque Lula descobriu que ele pegou também grana. Aí botou para fora para o esquema ficar acobertado. E aí já teve, ó, Mensalão, Petrolão, agora o Marcolão. Marcolão, aposentão. Agora deixa eu dizer outra coisa, só que hoje saiu a notícia. Outro assessor presidencial também enrolado no esquema, ou seja, antes falavam que era a cozinha do Lula, não, é o próprio gabinete presidencial. Mas no seu plano de governo, a realidade é que dinheiro de aposentado e pensionista será dinheiro sagrado. Ninguém vai meter a mão para roubar aposentado e pensionista, porque não merecem isso. O povo brasileiro não sabe do tamanho do roubo e não sabe que esses bilhões passaram também por pessoas ao redor do presidente da República, do Lula. Não sabe que o filho do presidente da República fez alguns passeios, só dando esse exemplo, viagens caríssimas, bancado por dinheiro de quem? De Careca do INSS, que tirou dinheiro de quem? Dinheiro dos aposentados e pensionistas. Ou seja, esse povo devia ter responsabilidade, vergonha na cara e respeitar pelo menos quem passou uma vida de trabalho. Alfredo, o povo brasileiro vai aposentar o Lula esse ano e ele pode ficar tranquilo que a aposentadoria dele não vai ser roubada, porque no nosso governo a gente vai combater a corrupção, vamos proteger os nossos queridos do INSS, idosos, pessoas que precisam aí de um salário mínimo, quem está no BPC, por exemplo, as pessoas mais carentes, mais humildes, mais necessitadas, o nosso governo vai abraçar. Dani, quer dar uma palavra final? A palavra final é que muito importante aqui no nosso plano é a gente ressignificar o papel da Caixa. A Caixa hoje é uma porta giratória. A Caixa vai ser o Itaú das favelas, ou o Bradesco da periferia, é isso? Se eles pagarem propaganda para vocês, sim. Mas a Caixa hoje é um banco operador da política pública, então todo brasileiro tem uma história com a Caixa. Vai lá, pega um BPC, pega o INSS, pega o Bolsa Família, depois faz um Pix para um banco digital, porque não se investe em tecnologia, porque está aparelhado politicamente. Então a Caixa, ela tem que levar, nós temos orientação, quem tem renda mais alta, mais privilégio, tem assessor financeiro, tem orientação, tem um aparato desses bancos, e a gente quer justamente a Caixa, que é um banco que está no Brasil inteiro, em 99% dos municípios, tem um time fantástico, que será capacitado, como foi no governo Bolsonaro, para orientar o brasileiro a abrir seu negócio, a sair do endividamento, a buscar um curso de capacitação, tanto no físico quanto no digital, e ser o banco da prosperidade, o banco parceiro, para que todo mundo cresça, compre sua casa própria, seu carro. Então hoje, nesse endividamento que a gente falou, para fechar, mais da metade é por sobrevivência, não é para comprar um fogão, uma geladeira, um carro, uma bicicleta elétrica para trabalhar, é para comer. Então a gente precisa tirar o Brasil do vermelho, tirar as pessoas desse atoleiro, e a Caixa, como tem capilaridade, né, está no Brasil todo brasileiro já tem uma história com a Caixa, vai fazer esse papel de ser o banco da prosperidade. Eu tive o privilégio de ser presidente da Caixa no governo do seu pai, e a gente tem um mapa e lá tem um time fantástico com muita vontade de trabalhar e servir ao brasileiro e não se servir da estrutura de governo. E, por fim, a tecnologia também está aí para combater a corrupção. Cada centavo do dinheiro público a gente tem que estar acompanhando hoje e não
10 páginas de portal da transparência que a gente não acha, e a gente assistiu um buraco de 10 bi no correio, só para ilustrar a farra com o dinheiro do pagador dos impostos. Então, muito feliz com esse plano, muito orgulho do que a gente vai fazer. Obrigada pela confiança. Vamos com fé e vamos tirar o Brasil do vermelho. Vamos tirar o Brasil Parabéns do pelo seu vermelho. trabalho, pelo esforço incansável e a sua resiliência, principalmente. Que Deus te abençoe. A gente. Passa ali para o Alfredo fazer as últimas considerações dele também. Presidente, queria dizer ao Brasil que o senhor teve um olhar todo especial para o Nordeste. Quando o senhor me convidou para estar ao seu lado na chapa presidencial, não tenho dúvida nenhuma que foi a maior sinalização que o Nordeste é a solução, que o Nordeste é a porta de esperança para a economia do século XXI. E o senhor já está dando no seu plano de governo prioridade absoluta a esse tempo e a essa demora que o PT e seus governos sempre vendendo uma esperança que nunca chegou. Sei que o seu olhar de preocupação, principalmente de trazer oportunidades para o povo nordestino, vai ser muito importante. O segundo, que eu também gostaria de registrar, é a sua preocupação em combater o crime organizado. Nós vamos ter um governo firme para trazer tranquilidade às pessoas. E a terceira, presidente, é que a gente vai retirar a corrupção do dia a dia da vida do brasileiro. O presidente Bolsonaro hoje está em cativeiro, mas não roubou R$1 do povo brasileiro. Quero dizer que nada melhor de prever o futuro do que olhar o passado. O presidente Bolsonaro foi um presidente honesto, é o seu pai. E o senhor está copiando ele. E o Brasil pode ter certeza disso. Quem está aí no poder, todo dia traz uma novidade de corrupção, de ausência de oportunidades e de futuro para o Brasil. Nós vamos virar a chave e dar essa esperança de volta ao país. Deus abençoe. Foram muitas pressões, obstáculos, foram muitas dificuldades. Fizeram de tudo para o senhor não ser candidato a presidente da República. Até tentaram me filiar no PT hoje. Só ver, mas Deus está na frente de tudo. E hoje o senhor oficialmente é candidato a presidente do Brasil. O senhor é a esperança do povo brasileiro. Obrigado, que Deus obrigado. lhe abençoe nessa jornada. A gente só E abençoe ninguém faz nada sozinho, o não. povo brasileiro. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de cada um de vocês, preciso de você que está aí me assistindo, né? E certamente Deus está no controle de tudo, e eu só peço a Ele todos os dias que nos use para que a vontade dEle seja cumprida aqui na Terra. Então, antes de encerrar, pessoal, peço mais uma vez, se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito ainda, clica no sininho para ser avisado quando começar a nossa live, e fica aqui mais uma vez um convite e uma lembrança. Gente, a partir deste domingo agora, o próximo domingo, dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha em todo o Brasil. Então, aí no seu estado, vai ter os candidatos a governador. Nessas eleições, você vota para 2 senadores. Então, é muito importante você escolher 2 candidatos ao Senado que estejam alinhados com a gente de verdade, com um Senado nosso. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Congresso completo com a Câmara e o Senado nosso, a gente vai ter muito mais tranquilidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Várias que nós colocamos aqui, várias que estão no nosso plano de governo, que vamos, ao longo das nossas lives, das sabatinas, das entrevistas, tratar de ponto a ponto. Então, no seu estado aí, veja quais são os candidatos que estão aliados conosco. Vai estar a lista no nosso portal aí, direitajá.com. Tem a lista de quem são os candidatos que estamos apoiando ao Senado. Daqui a pouco, os candidatos que vamos apoiar também ao governo do estado. Então, preciso muito de cada um de vocês. Tá? Não tem salvador da pátria, mas eu vou dar o meu melhor. Mais uma vez, são 24 anos de vida pública, sou advogado, empresário, pai de 2 meninas maravilhosas, casado com a Fernanda, alguém que conhece como foi o governo do presidente Bolsonaro, participou diretamente durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Então, estou mais do que preparado para essa missão. E eu tenho a convicção, Dani Alfredo, a gente vai fazer um governo fantástico. Imagina como é que seria o governo do presidente Bolsonaro se não fosse a pandemia. Então, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de fazer um governo com condições melhores do que ele teve de fazer, com a experiência de pessoas que já sabem como é trabalhar no serviço público, com dedicação,
sem pensar em se servir e pensar em servir o povo brasileiro. Então fica aqui o convite para iniciar essa caminhada junto comigo em Copacabana nesse domingo. Concentração a partir das 10 da manhã, ali na altura do posto 5. Posso contar com você? Deixa nos comentários aí então. Pode contar. E vamos escolher assim, ó. O Brasil vai vencer. É esse comentário que eu peço para vocês colocarem, porque o nosso Brasil vai vencer, junto com cada um de vocês que está nos assistindo. E a gente vai poder voltar a ter esperança e alegria nesse país. Pessoal, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e vamos lá. Até domingo.